Alô, bom dia para você, boa segunda-feira. Estamos em 26 de janeiro de 26. Estamos chegando aí à última semana desse mês de janeiro e como previsto, já desde dezembro, como programado, a gente já tinha uma severa preocupação com o que aconteceria neste mês de janeiro e a maioria das previsões, a maioria das preocupações, a maioria dos assuntos, a maioria dos temores acabou acontecendo com o São Paulino e com o São Paulo nesse mês de janeiro. Nós chegamos na semana de início do Campeonato Brasileiro, que era para a gente estar focado e na expectativa de que a gente tivesse um momento de paz ou de focar mais no Campeonato Brasileiro, não. A gente tem um cenário em que o nosso posicionamento no Campeonato Paulista, a nossa situação de início para o brasileiro, a nossa formação de time e a nossa situação financeira estão estrangulando a vida da instituição, estão deixando o São Paulino completamente sem sono e a cabeça do caboclo fica completamente louca nesse momento. Eu ontem à noite fui dormir e falei, meu Deus do céu, para onde a gente pensa, o que a gente faz, para onde a gente vai? Esse é o cenário do torcedor de São Paulo que inicia essa última semana de janeiro, porque ó, o tempo vai, você estala o dedo e a coisa avança muito rápido. Então a gente vai comentar sobre as últimas declarações, principalmente do presidente Ari Massis, eu estava falando errado, Harry Massis, que seria o inglês, mas o nome dele é Ari Massis, assim que ele quer ser chamado, e conflitar, né? Na verdade, conflitar não, na verdade, a declaração dele foi conflitante com as declarações do Crespo, a gente vai comentar a respeito disso, vai falar sobre os planos recentes dele para as categorias de base, sobre o plano dele de quitação de salários, vamos falar sobre reforços, vamos falar sobre as perdas de negociações que o São Paulo deve ter nos próximos dias e alguns dos assuntos que foram pertinentes nesse domingo e serão pertinentes nessa segunda-feira, como a gente costumeiramente faz, para que você se localize, para que você se posicione e você inicie a semana sabendo tudo que a gente tem que ficar ligado para essa segunda-feira e ao longo desta semana, que vai ser tão importante para o São Paulo, sendo que a gente tem Flamengo no Brasileiro, Santos no Paulistão, e posso dizer para vocês com toda a tranquilidade do mundo, esses dois jogos podem ser determinantes na permanência de Hernan Crespo no São Paulo. Fazendo um parênteses, com a saída no Muricy, um técnico muito contestado e que, na minha opinião, é fraco, o Mário Ramalho, ele provavelmente agora, se realmente as pessoas tiverem a manutenção da boa conduta nas atuações de mudanças, o Mário Ramalho deve ser desligado de Cotia. Ele, em Cotia, e Milton Cruz são duas das pessoas que a gente mais fala, assim, que hoje são obsoletas. Elas orbitavam o Muricy e o Muricy, de alguma forma, sustentava essas pessoas, mesmo sem nenhuma explicação lógica. Milton Cruz não tem função ativa, por mais que algum técnico ou outro tentasse envolver ele não tem uma função ao certo dentro do clube, desculpa. Sim, todo mundo fala, porra, Milton Cruz é gente boa. Lá atrás, cheguei a falar com o Milton Cruz, muito lá atrás, na época que o Milton Cruz ele tinha uma relevância muito grande para o Juvenal Juvencio, ele tinha uma importância, mas, cara, hoje, já há algum tempo, o Milton Cruz, ele não tem relevância nenhuma. E não se trata de um ataque à pessoa, pelo contrário, estou falando com ele com respeito, mas ele não tem nenhum tipo de função pré-determinada, e com a chegada do Rafinha, com a subida do Alan Barcelos para fazer parte da comissão fixa, a função dele é completamente irrelevante. Outro que tem que sair porque realmente afundou o Sub-17 é o Mário Ramalho, sobrinho do Muricy, uma ótima oportunidade para trocar o jogo, o profissional ele também. E alguns outros profissionais também, tá? Eu ia mencionar nomes, mas acho desnecessário. Também ficavam ali por conta de uma certa boa relação com o Muricy, e agora é uma oportunidade de ouro do São Paulo fazer mudanças por pessoas que sejam mais condizentes com o momento do clube e com as coisas todas. Vamos falar aqui, começar pela primeira parte. Marcos Braz saiu do Remo e a RTI Esportes, um portal, escreveu que ele estaria com negociações
encaminhadas para chegar no São Paulo. Eu ontem à noite mesmo mandei mensagem para alguns dirigentes, vamos chamar assim, ou mandatários, são pessoas que ajudam o Macis no trabalho do dia a dia. Vamos chegar assim, é a base de conselho, conselheiro mesmo, não é conselheiro do clube, mas conselheiro do próprio presidente nessa fase de comandar o clube. E a resposta que eu tive foi: não, Zequeta, não estamos falando com o Marcos Braz nesse momento. Tá? A manutenção do Rui Costa, ela é um desejo do presidente Macis para este momento. A mudança que nós temos é a saída do Muricy, a chegada do Rafinha e o São Paulo tendo a subida do Alan Barcelos para ajudar ali na equipe principal. Eu vou dizer para vocês uma coisa que foi o que o Macis disse, e eu vou repetir exatamente o que o Macis disse ontem com referência a isso, tá? Ele falou, deixa eu pegar aqui para vocês, porque eu gosto sempre de ler exatamente o que a pessoa fala, porque depois, senão, pode gerar uma distorção. Ah, você disse diferente do que o Macis disse. Não, eu gosto de ser exatamente ao pé da letra, sempre quando a gente lê aqui, para a gente ser fidedigno e verídico no que a gente está dizendo na integralidade. Vamos lá, abre aspas. Alan Barcelos renovou até 2027, então nós temos 2 anos. Nesses 2 anos, vamos fazer a transição, ele vai para a Barra Funda. Vai ficar lá com o pessoal. É difícil um técnico sair do sub-20 e correr degrau. Vários deles não deram certo. Então nós vamos devagarinho, deixar claro, o técnico é o Crespo, eu quero ficar com ele. Essa fala dele, ele tem 2 conotações importantes. Tá? A primeira, ele diz que se preocupa com relação à relação do Crespo, com relação a manter o técnico intacto e preservado, para não gerar especulações. Segundo, ele fala que o Alan Barcelos vai fazer uma transição suave por conta do que já vivemos com Baresi lá atrás, para quem não lembra. Baresi era um técnico também de base, muito bem falado, todo mundo elogiava demais. Quando subiu o profissional pelo Juvenal, e olha que era o Juvenal, hein? Que era que sustentava, que tinha ali todo um estofo político em tudo para poder sustentar quem ele quisesse, do jeito que ele quisesse, e não conseguiu, tá? Logo na sequência, a gente tem, alguns anos depois, o André Jardine, que foi o maior técnico campeão de Cotia. É um baita treinador, tá? É um baita treinador, é uma baita pessoa. Quem já conheceu o André Jardine, já falou com ele, sabe que o cara é um fenômeno. Ele é muito bom técnico, não à toa. Ele foi para a seleção sub-23 do Brasil, foi campeão olímpico, e não à toa ele foi para o México, começou no Atlético São Luís, um clube mais modesto, fez uma ótima campanha, chegou na América do México e hoje é um dos maiores, se não o maior técnico da história da América do México, segundo alguns especialistas. Eu acompanho de perto, a gente acompanha sempre todos os caras, né, que passaram pelo São Paulo, ex-treinadores, ex-jogadores. Quem acompanha o trabalho do blog do São Paulo sabe que a amplitude do São Paulo passou pelo São Paulo, seja na base, ou seja, de alguma forma, a gente acompanha esse entorno. Tudo que tem alguma coisa, São Paulo, ex-São Paulo, alguma coisa, a gente está sempre abrangendo essa trajetória, essa história. O André Jardine é fantástico. Uma volta dele hoje para o São Paulo seria incrível. Só que o André Jardine hoje ganha um salário na faixa de uns 2 milhões de reais no México e dificilmente ele aceitaria vir para o São Paulo. Vocês lembram que ele negociou com o Botafogo recentemente e nem o Botafogo conseguiu trazer ele, nem por grana, nem por proposta, porque ele está muito bem na América do México. Então, a preocupação é com isso. Se você chega lá e bota um Alan Barcelos de cara lá no grupo do profissional, sendo que ele nunca treinou um time profissional, ele só está acostumado a treinar com a base, e óbvio que existe um tempo de maturação, pode existir uma ruptura. O que eu posso dizer para vocês da leitura dessa movimentação? O Macis sinalizou para o Crespo que não tem dinheiro para contratar e não vai contratar jogadores e não vai botar dinheiro e não vai aparecer com dinheiro, que era uma promessa do Júlio Casares para o Crespo. Claro que isso deve ter deixado o Crespo emputecido, gente. Vamos ser justo. O Crespo chega quando ele fala: a gente tinha um presidente, mudou, a gente tinha um diretor, mudou, a gente tinha um CEO, mudou, a gente tinha um médico, mudou. Essas falas dele, muito provavelmente, são com relação a: porra, eu assumi que ia ter reforços, me prometeram uma coisa, o cara caiu e agora estão me dizendo que o São Paulo não tem mais dinheiro nenhum para contratar e que agora, com mudança de presidente, eu fico aqui no fogo cruzado,
tomando porrada, não vai vir ninguém, eu vou ter que só usar moleque da base. Isso é uma leitura que eu estou fazendo. E antes que alguém fale assim, cara, mas você não acha que o Crespo está errado? Que ele tem que entender a situação do clube? Não, eu não acho que o Crespo está errado. Porque mentiram para o Crespo. E claro que o presidente já mudou, já não é mais esse. Claro que o Maciz não está errado. Ah, então a culpa é do Maciz. Não, a culpa não é do Maciz, a culpa é de quem saiu. A culpa é do Casares, a culpa é do Belmonte, a culpa é de quem aumentou, começou a dívida lá atrás com Juvenal, com Aidar, com Leco. Todo mundo, todos esses são culpados ao longo dessas gestões. O Maciz, que acabou de assumir agora, ele era vice do Casares, ele tem culpa? Ele tem alguma culpa porque ele fazia parte da gestão, mas ele não tem culpa hoje, por ser o gestor do São Paulo, de adotar a postura e querer cobrir os salários e querer pagar os salários em dia. Inclusive, o São Paulo está montando um plano de pagamento dos salários e quitação dos atrasados e depois de estabilização dos salários dos caras ao longo dos meses. Como ele vai fazer isso, eu não sei. O Corinthians faz isso, ele deve todo mundo, como eu já falei para vocês aqui. A estratégia do Corinthians é: eu pago regiamente todos os meus jogadores. Eu só atraso os outros. Eu tomo transfer ban de 6 meses na FIFA, eu não me preocupo com isso. Eu devo comida, eu devo luz, eu devo água, eu devo o Munk, eu devo o copinho do café, eu devo tudo, mas eu não devo jogador. Isso é uma estratégia que de alguma forma se mostrou correta, porque dever fora também não é bom, mas você dever o seu futebol, você compromete diretamente aquilo que é mais sagrado e mais importante, que é dentro do campo. Então, o Crespo ele está putaço por conta dessa mudança de postura, e isso foi dito tanto por ele na coletiva dele, quanto foi dito ontem pelo Maciz, quando o Maciz diz o seguinte, e aí também vou ler aqui para vocês a fala dele, tá? Não, nós não temos dinheiro. Quando perguntaram para ele sobre contratações, nós temos as propostas, como eu já falei outro dia, em andamento, e essas nós vamos manter. Ou seja, seria, sei lá, Kevin Zenon, Julian Fernandes, que a gente já está perdendo também para o Rosário, a gente está perdendo o segundo jogador para o Rosário Central, perdemos o Gaston Ávila, agora estamos perdendo o Julian Fernandes também. O São Paulo não tem dinheiro, gente. O São Paulo não consegue botar dinheiro nada na mesa. Então, ele falou o seguinte: nós temos as propostas que já falei em andamento e essa nós vamos manter. Essa seria, por exemplo, o Alan jogou ontem, até falei, bom, o Alan vai jogar hoje, muito provavelmente vai fazer um jogo abaixo, porque está início de temporada contra o Fluminense. Foi exatamente o que aconteceu. A torcida do Flamengo quer matar o Alan. E com certeza hoje deve ter um pensamento, os dirigentes do Flamengo devem estar se olhando e falando assim: puta, manda logo esse cara lá para o São Paulo, porque tá foda o negócio aqui. O Lima jogou ontem pelo Fluminense, que é outro que também foi especulado no São Paulo. É um jogador que chegou a sinalizar que gostaria de vir, que o São Paulo chegou a sinalizar que tinha interesse, mas aí o São Paulo acabou caminhando para o Alan e o Lima acabou ficando. Ontem jogou, iniciou o jogo contra o Flamengo no Maracanã. Não achei que foi mal, assisti grande parte desse jogo, porque o jogo deles adiou, aí fui dar uma olhada no jogo deles. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para o Maciço, senão a gente se desfoca. E o Maciço falou o seguinte: para novas propostas não temos condição. A torcida sabe, precisamos do apoio da torcida. A torcida precisa entender a situação e nos apoiar. E aí ele faz uma crítica para o Crespo na continuidade da mesma fala, com relação à questão da fala que ele entendeu ser modesta. Ele repudiou de alguma forma as falas do Crespo, tanto com relação a salário, dizendo que o Crespo foi infeliz. Ele falou, ou melhor, ele disse: o Crespo não foi feliz. Eu não vou nem inverter isso, porque depois vão dizer que eu estou mudando o que o cara falou. Ele falou: não, o Crespo não foi feliz. Acho que o Crespo sabe que o São Paulo deve salário desde a metade do ano passado, não é de agora. Quando ele veio para o São Paulo, ele também já sabia disso. E acho que o ponto do que o Maciço falou é isso, e ele reclamou sobre a fala dos 45 pontos no Brasileiro, que é muito modesta. E o Maciço falou: temos que estar acima. E voltou a falar: a contratação é muito difícil, surgiu a possibilidade de uma troca, um jogador que seja disponível, com qualidade, etc. Vamos ver. Para quem pergunta para mim, Zanqueta, na tua apuração aí, você acha que ainda tem chance do São Paulo receber jogador, do São Paulo fazer contratação? Tem. Tem por quê? Porque a vitrine do São Paulo é muito grande ainda. A janela, ela está chegando no seu final de janeiro e já já a janela europeia fecha, os mercados europeus fecham. E a janela brasileira, a janela do Campeonato Brasileiro, só fecha dia 3 de março. Vai ter muita coisa para acontecer até lá. Você pode até falar assim: mas a gente precisa de reforço agora. Precisa, mas sem dinheiro você não vai ser protagonista de janela. Eu canso de falar isso. Ontem teve uma galera que estava falando assim: como é que pode
Você perdeu um jogador para o Rosário Central. Que negociação de merda foi essa que foi feita? Aí você olha, o Rosário Central está colocando dinheiro para pagamento de empréstimo, está colocando uma cláusula de compra futura bem factível, com base nos jogos que vão ter, principalmente quando você fala do menino de 21 anos. O São Paulo não consegue fazer uma proposta similar, gente. E aí entra nesse conflito. O Crespo quer reforço. Já disse isso nitidamente, falou isso em coletiva, está reclamando e está mostrando claramente que está bolado com isso, está puto com isso. Está insatisfeito, está deixando isso claro e está expondo essa situação. 2, você tem o presidente dizendo que não tem condição de fazer investimentos e que está focado em fazer o pagamento do salário. Está errado? Também não está errado, também está certo. Vocês percebem, ninguém está errado na história. A questão é que cada um, obviamente, está olhando o que é melhor do seu ponto de vista. E aí você tem o seguinte, o Macis ontem acabou o jogo, falou, a gente vai ter que usar mais esses meninos aí, vai ter que usar mais esses recursos, que é uma coisa que a gente pede. Ao mesmo tempo, o Crespo está com a faca na jugular, precisando apresentar resultado. O Macis falou ontem, a gente é incaível, a gente não vai cair, a gente não vai ter essas coisas. É uma responsabilidade, uma pressão gigante, são 3 jogos. Tudo pode acontecer nesses 3 jogos e o time não está jogando nada. Então, a gente tem que separar algumas coisas. O Crespo é vítima da situação por conta dos salários atrasados, por conta das muitas lesões e por conta da falta de reforço. Por conta de terem mentido para ele ter se iludido com relação a isso. Essa é a primeira parte. 2, o time está jogando muito abaixo, a coisa não está fluindo bem. Muita gente fala assim, mas o Crespo, o grupo não gosta do Crespo. Gente, quando você tem um número de derrotas e resultados negativos que o São Paulo vem tendo recentemente, num curto espaço de tempo, o clima fica uma bosta. O clima fica uma merda, não tem como ser diferente. Então, é muito difícil você manter um clima bom, você manter o clima de felicidade e um ambiente super bom dentro do grupo e você achar que está tudo em ordem, que você vai conseguir fazer tudo certo. Não, você não vai conseguir fazer. O São Paulo fechando essa janela, você vai ter que levar até o meio do ano com esse mesmo grupo. Eu ainda falo para vocês, tá? Que eu converso assim muito em off com algumas pessoas e eu estou compartilhando, abrindo o coração com vocês, porque eu vi. A equipe do São Paulo vai conseguir contratar, mas a gente não sabe quem, como e em que momento a gente vai conseguir fazer essas contratações. Pode ser que o timing da contratação de determinados jogadores que o São Paulo quer, ele venha tardio e talvez o Crespo já não seja mais o técnico. O problema é esse. Pode ser que e o Crespo vai ser uma vítima de novo de uma instabilidade do São Paulo. Como lá foi lá atrás na época da Covid, em que o Casares ficou doente, em que o clube ficou sem comando, em que as coisas ficaram instáveis e depois acabaram demitindo ele, trazendo o Rogério Ceni. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: obviamente o Crespo não vai estar feliz com a chegada de um profissional para integrar a comissão técnica dele e ficar lá no dia a dia, sendo que o cara é treinador, sendo que a torcida pede o técnico nas redes sociais. Nenhum técnico fica feliz com isso, tá? Isso já é garantia. E aí minha leitura é o seguinte: eu não tenho dinheiro para contratar e eu vou ter que usar uma porrada de menino da categoria de base. A base do meu time, os meus reforços vão ser meninos que estão subindo da categoria de base. Eu trago o técnico da categoria de base para ficar na minha equipe técnica. Qual é a mensagem que você está passando de alguma forma? A mensagem que você está passando de alguma forma é: se não der certo com o Crespo, eu vou usar o cara que sabe trabalhar com esses meninos todos que estão orbitando e estão, na sua grande maioria, na categoria de base. Entende o que a gente está falando? A informação é que eles dizem que não, que o Crespo vai ser o técnico, etc. Mas eu posso dizer para vocês o seguinte: a pergunta que eu fiz, eu vou dizer para vocês. Tá. O São Paulo começa o Campeonato Brasileiro contra o Flamengo e depois joga contra o Santos no Paulista. O São Paulo toma 2 pancadas. O São Paulo não ganha, não mostra a reação. A crise piora, vocês vão fazer o quê? Vocês vão manter o Crespo? Vocês vão ir até o fim com ele? Vocês vão pagar para ver? Aí a resposta foi um jogo por vez. Assim é o futebol, gente. Eu não duvido que no caso de acontecer alguma coisa, uma tragédia do São Paulo realmente começar mal o brasileiro, perder do Santos, o clássico, dentro de casa, e o São Paulo entrar na zona de rebaixamento do Paulista, de uma mudança acabar acontecendo. Eu acho que esse jogo da Portuguesa custou caro demais pra gente, tá? A gente já falava isso durante a semana, era fundamental ter ganho. Porque se a gente não ganhar do Santos, a gente empatar com o Santos, você ainda vai ficar ali, o jogo vai ficar contra o Primavera, mas se você perder do Santos em casa, que o Santos também não vem bem, fudeu.
fudeu. A chance de a gente ter um caos na próxima semana. Essa semana ela é absolutamente determinante. A última semana de janeiro e essa semana ela é tipo decisão total. Vai provavelmente ter alguma coisa. Então, com o Alan lá, com um monte de garoto, com o São Paulo vivendo essa situação, essa semana do São Paulo vai ser tipo assim, está pisando em carvão quente. O Crespo está pisando nesse momento em carvão quente, sem reforços, com um grupo ainda pegando ritmo, 2 jogos em casa, a vantagem dele é essa, assim, se ganha esses 2 jogos, muda tudo. Se o São Paulo vence, consegue os resultados, muda tudo. A gente semana que vem vai estar falando, ufa, vamos em frente, beleza, está resolvido. A gente está de boa. Assim é o futebol. Ao mesmo tempo que, meus amigos, se perde, o negócio vai ficar feio, feio mesmo, e não tem Cristo que suporte uma pressão que vai ficar nessa semana. E eu não acho que o Crespo consiga se sustentar, que o Crespo consiga se manter de verdade. Vou lamentar demais, mas eu não acho que ele vai conseguir se manter na pressão que vai estar na próxima semana, caso esses resultados não venham. Então, essa é a leitura que eu faço da ida do Alan Barcelos para lá e principalmente desse momento do São Paulo.